do sexto ano, tudo bem com você? Tudo bem, professor? Que legal! Eu sou o professor Richard, professor de Geografia de vocês, e vamos para a nossa aulinha de hoje. Olha aí que legal! O objetivo da nossa aula de hoje é entendermos os recursos naturais não renováveis e também onde eles são utilizados. Gente, olha que bacana! Na aula anterior, nós vimos os recursos naturais, o que são. E também a gente percebeu que os recursos podem ser de dois tipos, renováveis e não renováveis. E na aula de hoje é o não renovável, recursos naturais não renováveis. Vamos lá? Olha só, pensando aqui comigo, você já ouviu falar em recursos naturais não renováveis? E se a gente observar essas fotos, o que são esses recursos? E onde a gente pode utilizar? Por exemplo, o que é isso aqui, será? Uma flor? E aqui, uva passas? E ali é uma indústria? E indústria é um recurso? Vamos devagar e vamos ver isso, ok? Olha só, primeiro vamos lembrar o que são recursos naturais. Tudo que está disponível na natureza para nossa utilização e que tem um ponto de vista econômico, seriam aí os recursos naturais. E esses recursos naturais, então, a gente pode observar aí que eles são essenciais para o dia a dia nosso. E nesse sentido, a gente hoje começa nos recursos naturais não renováveis por isso aqui, ó. Essa não é que está sujo, não. Aqui o que é? Um monte de extração de máquinas, né, que extraem o petróleo, que é um dos recursos naturais não renováveis, talvez assim o mais famoso deles, não é verdade? Porque ele é uma fonte de energia para o mundo todo. Olha aí que legal, né? Então, e os recursos naturais não renováveis? Os recursos naturais não renováveis são aqueles que demandam um longo período para se repor na natureza. Como é que é, professor? É um longo período para que esse recurso venha a estar disponível novamente. Acompanha aqui comigo, ó. Eles são os que, uma vez esgotados, não podem ser repostos, ou tem um ritmo lento, muito lento de reposição. É o caso do ferro, é o caso aí do petróleo, do carvão mineral, entre outros. Acompanhe comigo aqui essas imagens, ó. Não era uva passa, era carvão. Ei, esse carvão aqui não é aquele do churrasco, não. Este carvão aqui, amigo e amiga, é o carvão que é utilizado como uma fonte energética muito grande para a produção de energia elétrica. O carvão lá do churrasco do papai, né, que eles fazem ali, ou até da mamãe, que também são hábeis cozinheiras, esses aí é um carvão vegetal e não o carvão mineral, porque o carvão mineral tem um potencial energético muito, muito maior, tá bom? O petróleo, ok? E também o ouro e o diamante, que era aquela flor que eu falei anteriormente, um cristal, né, cristalizado, enfim, tudo isso aqui faz parte, né, de um recurso natural muito utilizado, porém eles são não renováveis, beleza? E falando de petróleo especificamente, olha lá, ó, o petróleo foi descoberto lá no século XIX, lá nos Estados Unidos, na região dos Grandes Lagos. Ali está o ano para vocês, ó, 1859, tá bom? E rapidamente ele foi superando como fonte energética o carvão mineral que era utilizado a partir da primeira Revolução Industrial. E aqui nós já estamos na segunda Revolução Industrial, beleza? E este passou a ser a principal fonte de energia muito utilizada, né? E essa produção, por exemplo, do petróleo, a derivação do petróleo a partir dos processos nas refinarias, eles aquecem o petróleo a tantos graus e vai tirando e extraindo outros produtos como o plástico, a borracha, a tinta. Olha que quanta coisa, gente. Acompanha comigo. Os fertilizantes, asfalto, querosene, óleos. Caramba!
Caramba, tudo isso, professor? É, tudo isso. Muito legal, né? E aí tem todo um processo de extração. Deixa eu contar um negócio bem bacana para você que é brasileiro igual eu. Você sabia que o Brasil é um dos que possui a tecnologia mais avançada de exploração deste recurso natural não renovável, que é o petróleo, em águas profundas, através da Petrobras? Olha, não é bacana saber isso? É muito top, né? E nesse sentido, acompanhe comigo as reservas de petróleo do mundo. Aqui nós temos todos os países aí espalhados pelo mundo, ou os principais dele, até o 20º, que possuem petróleo. E repare que tem uma galerinha aqui, ó, nessa região que a gente chama de Oriente Médio, tá vendo? Aí você tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto lugar, tudo isso aqui faz parte do Oriente Médio. Olha só, olha a Arábia Saudita. Quantos países? Esses países pertencem à OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Olha que legal, né? E onde é que está o Brasil? Está aqui, ó, em 15º lugar. É o único da América? Não, tem o 6º lugar ali, a Venezuela, olha. Mas olha o tamanho da produção do Brasil, né? 13,9, enquanto que olha o tamanho da Venezuela, 80. E olha o tamanho lá da Arábia Saudita, 264,3%, né, das reservas, aí, bilhões de barris, né, da reserva aí, de petróleo. Na verdade, ela detém 66% das reservas de petróleo do mundo. E desses 66%, pasmem, eles usam só 33%. Isso é bem legal, que vocês vão estudar um pouquinho mais para frente, tá bom? E o Paraná? O Paraná e a exploração de petróleo, como é que fica? Vamos ver comigo? De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, existem 2 blocos de exploração de petróleo no Paraná, e ambos estão com essas atividades suspensas. Desde o dia 30 de janeiro de 2020, não existia produção de petróleo no estado. Segundo a agência, o último ano que houve esse tipo de produção no Paraná foi em 2008. Olha que interessante, né? Está aí uma curiosidade bem legal para a gente saber sobre o petróleo. Bom, professor, vamos para frente? Vamos lá, carvão mineral. É muito importante destacar agora o que eu destaquei na aula há um pouquinho tempo atrás. Qual é essa importância? Que o carvão mineral que eu estou falando não é o carvão lá do churrasco. Esse possui uma fonte de energia, ó, muito grande, tá? Ele tornou-se a principal fonte de energia desde o século XVIII, estendendo-se até o século XIX, tudo bem? Começou tudo lá na Inglaterra, na verdade, tá bom? Mas ele movia um negócio chamado máquina a vapor. E essa máquina a vapor não é igual ao trem, não. É semelhante, mas ainda não é o trem. Era quando eles utilizavam o carvão como fonte de energia, que movia um sistema de engrenagens e polias e passavam a construção, por exemplo, do tear, do tecido, do tear mecânico. E o mundo se organizava naquele momento, olha que legal, na produção do algodão. E o carvão hoje é muito utilizado para produzir energia elétrica, naquelas que nós chamamos de termoelétricas, beleza? Legal, né? Olha as reservas de carvão mineral, que bacana. Olha o Brasil aqui, ó. Ô professor, como é que a gente lê esse mapa? A gente lê pela legenda, tá vendo, ó? Quanto mais escuro, maior a concentração da reserva de carvão mineral por milhões de toneladas, ok? E o Brasil, ó, se você pegar a cor, ele tá nisso aqui, ó, nesse intermediário, tá vendo? Onde que mais tem, então, carvão? Nas partes mais escuras, ó, Estados Unidos e Alasca, que o Alasca faz parte dos Estados Unidos, ali na Rússia, você tem ali na China, na Índia, tá vendo que bacana? Então, aí nós temos a produção, então, de carvão, olha aí que legal. E, nesse sentido, vamos agora para a primeira atividade de hoje. Acompanhe comigo a leitura, vem aqui. Sabendo que os recursos naturais costumam ser empregados como matérias-primas ou fontes de energia em diferentes atividades econômicas. Com suas palavras, escreva qual a importância dos recursos naturais para a economia brasileira. Eu aguardo vocês com a resposta e eu espero que você capriche bem bonitinho na letra.
E daí, minhas queridas e meus queridos, fizeram a atividade? Capricharam na letra? Vamos ver uma possível resposta. Olha aí, ó. Os recursos naturais são fundamentais para a economia do Brasil. Todos os setores econômicos, primário, secundário e terciário, precisam desses recursos para suas atividades. O Brasil é rico em recursos naturais e esse fator contribui positivamente para o desenvolvimento econômico do país. É topzera, né? Vamos falar a verdade, é muito top isso aí, beleza? E aí, vamos seguir em frente? Você já ouviu falar em minérios? E você já ouviu falar em minerais? Vamos entender a diferença de um para o outro? Primeiro, vamos entender minério. Olha aí, veja que interessante. Os minérios são elementos encontrados na natureza constituídos de minerais, como óxidos, silicatos e muitos possuem valor econômico, como ferro, prata, ouro, cobre, né? O manganês, a bauxita, zinco, enfim. Os minérios são extraídos da natureza por meio de algumas técnicas que são encontradas em diferentes e diversas regiões do mundo, beleza? São minérios. Mas eu quero que você acompanhe comigo agora, bem importante, anote no seu caderno a atenção que eu vou falar. Minérios e minerais. Minerais é o que está disponível na natureza. São rochas, né, que estão ali disponíveis e não tem valor econômico. Mineral. Minério são as rochas disponíveis na natureza, mas esses passam a ter valores econômicos. Percebeu a diferença? Ah, sim, professor. Mineral não tem valor econômico. Minério tem valor econômico. Beleza, isso que eu queria que você soubesse. Esses recursos naturais, portanto, do Brasil, a gente começa aí pelo minério de ferro. Opa! Minério tem valor econômico, então eu passo a atribuir um valor para ele. E o minério de ferro, 90% das exportações de minerais, dessa mineração brasileira é usado para comercialização e muito vai para fora. O Brasil é um exportador desse importante minério, tá? Perceba que ele é usado como matéria-prima para fazer o aço, que é uma liga bem importante do ferro com a bauxita, que é a bauxita é o alumínio, tá? Então é isso. Como que é produzido então o aço? Você junta essa liga do aço, você junta o ferro com a bauxita, que é o alumínio, e forma então o aço. E é o aço que passou a ser maleável e é a partir da descoberta do aço, na segunda Revolução Industrial, é que iniciou-se o processo de fabricação de barcos a vapor e depois dos trens, né, a vapor também. Oh, que legal isso, professor, bacana, né? E aí nós temos no mapinha do Brasil, tá vendo? Como é que está essa distribuição da produção, então, do aço no Brasil. Olha que legal, né? Dentre os recursos naturais, a gente também já citei, a gente teria o manganês, principalmente na região norte, tá? E também o Brasil possui uma grande reserva da bauxita, que vai dar a fonte primária para a fabricação do alumínio. Tá aí, né? E como é que é feito, professor, essa mineração da bauxita e do alumínio? Tá aqui, ó. No primeiro passo você tem a preparação da área da mineração. Então vai lá, você tem ali, ó, o desmatamento praticamente. Aí depois o segundo passo começa a mineração daquela bauxita, depois a trituração, os transportadores, né, desse minério e depois o reflorestamento daquilo que foi tirado. Olha que legal, tá? E aí o processo acaba nesse sentido, beleza? Muito bem, os recursos minerais agora no Paraná. Neste mapinha que eu quero que você acompanhe comigo, você tem o mapa do Brasil todo. E o Paraná está aqui, ó. E o que nós temos no Paraná? Nós temos flúor, olha que legal. No que nós temos mais aqui no Paraná? Mas como é que você sabe, professor? É só você ver a legenda com os desenhinhos que estão no Paraná. Você tem lá o carvão mineral, você tem ali o chumbo, você tem ali na divisa entre Paraná, ali um pouquinho em São Paulo, estanho.
Então, esses são os principais minerais do Paraná. Repare que no Brasil todo, ó, em grande parte dele, tem muitos recursos. Um deles aqui chama atenção, todo aluno gosta. Será que no Brasil tem ouro? Veja aqui no mapinha, se não tem, dá uma olhadinha, pare lá, veja, analise o mapa com o tempo, né? Vamos ver quanto de ouro que tem, olha, tem Santa Catarina, Mato Grosso, olha aqui quanto ouro tem em toda a região do Brasil. Tá vendo que bacana? Sim, gente, nós somos um país bem rico e bem privilegiado, né? Utilização dos minerais paranaenses, né? O principal uso da combustão direta do carvão e na geração de eletricidade por meio de usinas termoelétricas. Agora vamos ter que falar um pouquinho da usina termoelétrica também, que nada mais é do que a queima deste combustível fóssil, que é um recurso natural não renovável, para a produção de energia elétrica. É bem verdade, você está certo, você está certa, mas a energia elétrica não vem da água e a partir aí, né, daquelas turbinas? Sim, mas existem outras formas de captação de energia elétrica, como por exemplo a força do vento, que é eólica, e neste caso a queima desse combustível fóssil, que é o carvão. Olha que legal aqui, ó, o chumbo extraído da galena, que é um mineral que passa a ser um minério, pode ser usado na fabricação de forros para cabos, elementos de construção civil, pigmentos, soldas suaves e munições, dentre outros usos. Então está aí o chumbo, também outro recurso mineral paranaense. Aí aqui, a gente tem aqui inclusive, né, uma reportagem, e aqui você tem para você pegar a tua câmera aqui e apontar nesse código, né, para ler essa matéria na íntegra. Olha que capricho, hein? Da gente aí, tá? Mas eu vou ler com vocês, porque afinal de contas, só lendo a reportagem, né? A usina elétrica a gás de Araucária, sociedade entre a Copel e Petrobras, iniciou segunda-feira, dia 27, o despacho de energia da sua planta termoelétrica, com objetivo de exportação para a Argentina. Então, aqui fornecendo energia para a Argentina. Através do contrato de compra e venda de energia elétrica para exportação firmado com a comercialização de energia Tradener, a UEGA, né, que é a usina elétrica a gás de Araucária, exportará energia até o final de julho e continuará a realizar ofertas semanais frente à necessidade da demanda argentina. Olha aí que bacana, é apenas uma curiosidade. Mas o mais importante é você entender que estamos falando dos recursos naturais não renováveis, beleza? Seguindo, o flúor é extraído de mineral fluorita. E a gente utiliza o flúor para quê? Para nossa higienização, para os dentária, né? Enfim, o flúor também aí, ó, é um mineral, olha que interessante, e é amplamente utilizado aí para nós. Vamos à atividade 2? Vamos lá? O Brasil é um país rico em recursos minerais. Na fotografia abaixo, podemos observar a extração do petróleo. Diferencie minério de mineral, atenção, e após faça uma lista dos produtos que tem o petróleo como matéria-prima. Olha que bacana, facinho, eu aguardo vocês aí com a resposta e capricha na letra, moçada!
E daí, meus queridos alunos e alunas, fizeram a atividade? Vamos à resposta? Olha aí, ó. Mineral é o recurso natural disponível na natureza, forma rochosa, sem valor agregado comercial. Minério é o recurso natural disponível na natureza em forma de rocha em que se atribui um valor econômico. E podemos listar como derivados do petróleo: óleo diesel, gasolina, querosene, plástico, borracha, e você deve ter feito um monte de coisa legal aí, tá bom? Vamos lá? Nessa aula nós estudamos os recursos naturais não renováveis, beleza? E eu espero que você tenha realmente curtido muito essa aula e até o próximo encontro. Tchau, galerinha!